Torcedor do Mengão, hoje tem Flamengo, vamos acompanhar aqui as informações, provável escalação do Mengão para esse jogo de logo mais contra o Fluminense. Mengão é o líder do Brasileiro e vai em busca da vitória, se manter, né? Quem sabe se manter na liderança do Brasileirão. Vamos acompanhar aqui a mídia projetando essa partida de logo mais e também a provável escalação do Flamengo. Com muitas mudanças, Flamengo bastante desfalcado. Créditos do vídeo, né, ao canal oficial do João Guilherme, link na descrição, e também ao canal do Vender Casagrande, os links dos canais aqui abaixo como créditos ao vídeo. Deixa o like, aproveita também, já deixa seu palpite nos comentários, mas agora bora pro vídeo, galera. E o Fernando Diniz, ele fez hoje uma prévia lá no treinamento, esboçou o time da seguinte maneira, hein? Com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa. No meio-campo, Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto e Ganso. Cano e John Kennedy. É uma possível escalação do Fluminense para enfrentar o Flamengo. Você percebe aí que ele está procurando rejuvenescer um pouco a equipe, né? Ele coloca ali na zaga o Diogo Barbosa, o Martinelli, o Antônio Carlos, o Lima e o Gabriel Pires, que são mais jovens no meio-campo, o John Kennedy, mas em compensação teremos o Fábio no gol, o Samuel Xavier, o Renato Augusto, o Ganso juntos no meio-campo, que eu acho que pode ser um problema. Quando já enfrentou o Flamengo nesta temporada e colocou Renato Augusto e Ganso juntos, o Fluminense teve problemas. E o Diniz ficou bravo na entrevista e não admitiu. Qualidade técnica indiscutível, mas capacidade de marcação fica fragilizada. Os caras não têm mais perna para isso. Vão ficar muito com a bola. Agora, quando não tiver com a bola, podem ter problemas. O Cano também passa por problemas físicos, problemas complicados ali, o joelho dele não está 100% e ele vai tentando, né, voltar à sua melhor física. Então, esse meio-campo aí do Fluminense, ele pode ser uma chave desse jogo de amanhã, porque com Renato Augusto e Ganso juntos, sinceramente, eu não sei. Acho que o Diniz está correto em não colocar todos os jogadores experientes de uma vez só, porque ele já percebeu que não dá. E os próprios caras devem ter falado, professor, não dá. Vai entrar aí o Thiago Silva e tal, aquela coisa toda, em julho, quando ele puder jogar, uma contratação extraordinária. Agora, se colocar junto com todos esses veteranos aí, galera, não tem jeito não. Esse time do Fluminense há 10 anos seria fantástico. Porra, o melhor time da América. Mas o tempo passou. Estamos em 2024. E o Fernando Diniz, ele está tentando equilibrar isso. Acho um equívoco colocar Renato Augusto e Ganso juntos. Eu colocaria um dos dois. Os dois pode trazer problema na esquematização do time do Fluminense para essa partida de amanhã. E eu acho o seguinte, hein? Já a escalação provável do Flamengo, a análise do jogo. Eu acho o seguinte, cara, esse jogo de amanhã, ele é tudo ou nada para o Fluminense. Para o Flamengo também, porque o Flamengo quer se manter na liderança do campeonato, quer manter a sua boa fase. O Flamengo, há 8 jogos, não perde, vem superando vários obstáculos, né? Dando uma demonstração de força muito grande, mas para o Fluminense é o seguinte, o Fluminense é o último colocado do campeonato, e se perder esse jogo de amanhã, e se perder da forma como muita gente imagina, ele pode ter consequências graves esse Fla-Flu, hein? Inclusive atingindo o Fernando Diniz, que renovou o seu contrato recentemente, tem uma multa alta rescisória, mas se levar uma lambada no Fla-Flu, eu acho que vai ser difícil de segurar o Fernando Diniz, quem diria. Agora, temos que esperar o jogo, né? O Fluminense entra para o jogo da vida.
tem que vencer. E se vencer, espanta a crise e ganha tranquilidade para sair da zona de rebaixamento e buscar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Mas vai enfrentar o malvadão do Adenor. Você conhece a versão Tite do time do Flamengo? É o malvadão do Adenor. E é o seguinte, hein? Com um caminhão de desfalques. E agora tem o problema do Cebolinha. É uma notícia preocupante e grave. O Cebolinha se tornou um jogador indispensável e titular absoluto do time do Flamengo na gestão do Tite. Ele é titular absoluto. Ninguém toca no Cebolinha. Ele é o jogador com o maior número de participação de gols nesta temporada no time do Flamengo. Já tinha selecionado, voltou contra o Bahia e aí é que vem a notícia ruim. Ele sentiu uma lesão no quadril. As lesões nessa área do corpo geralmente são lesões que trazem problemas sérios, inclusive de recuperação e de sequência de carreira. Nós temos grandes exemplos aí de esportistas que tiveram lesões no quadril e tiveram séria dificuldade em seguir. O mais famoso deles, o Guga, grande tenista brasileiro. Teve lesões ali naquela região do quadril e teve a sua carreira prejudicada. Então, o Cebolinha, claro, é muito jovem, vai ter todo o aparato médico do Flamengo, toda a condição de se recuperar fisicamente, mas é algo para ficar alerta. Quadril não é brincadeira. Jogador de futebol se mexe muito, muda de direção toda hora, e ali a região central é o equilíbrio do corpo. Então, isso aí é um problema. Mas o Cebolinha vai se juntar a Igor Jesus, Arrascaeta, Vinha, De La Cruz, Pulgar, Varela, as ausências do time do Flamengo, que terá o retorno do Fabrício Bruno de suspensão. Tem muita gente colocando assim, e agora o Davi Luiz, ele vai sair do time, vai voltar a ser Fabrício Bruno e Léo Pereira? Não, gente. O Davi Luiz, ele virou titular do Flamengo. O Davi Luiz é o líder do grupo, um líder muito positivo, diga-se de passagem, e é titular do time do Flamengo com merecimento pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos. Ele vem decidindo os jogos, ele vem jogando muito bem, está numa forma física extraordinária e parece que voltou no tempo. Está fazendo atuações do nível que ele conseguia fazer há alguns anos atrás, quando inclusive estava atuando no futebol da Europa. Então o Tite deve manter o Davi Luiz, né, na equipe principal do Flamengo. Né? E qual deve ser o time do Flamengo para essa partida de amanhã no Maracanã? Né? Qual é o time do Flamengo para o jogo de amanhã no Maracanã? É claro que o Tite tem aí algumas dúvidas. Né? O Ayrton Lucas e o Alan, por exemplo, eles ainda não estão 100% fisicamente, porque eles aceleraram o processo da volta. Né? Não era para eles terem participado. Mas, como o Flamengo tinha muitas ausências, eles anteciparam a volta. A volta de Fabrício Bruno, ele deve ocupar a vaga ali na defesa, ele vinha sendo titular, ao lado do Davi Luiz. O Léo Ortiz, ele está se firmando como volante. Também não deve sair do time. Então, o Flamengo deve ter, atenção, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira ou Ayrton Lucas. Há uma dúvida ali. A tendência é que o Ayrton Lucas comece. Alan ou Léo Ortiz, acho que o Léo Ortiz será mantido. Gerson e Lohan. Bruno Henrique
o substituto do Cebolinha. O Cebolinha tem uma previsão de ficar fora de 3 a 4 semanas, né, gente? Também antecipou um pouco o retorno por causa das ausências, né? E acabou tendo essa lesão no quadril. Então, Bruno Henrique vai jogar de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro. Aí você vê a força do time do Flamengo, do elenco do Flamengo. Você perde o Cebolinha e você tem o Bruno Henrique. Mesmo o Bruno Henrique não sendo mais aquele Bruno Henrique, mas ele é um grande jogador. É um jogador que, se agora com uma sequência de partidas, ele pode voltar a apresentar um grande futebol, como ele já andou apresentando em alguns momentos recentemente. Então, Bruno Henrique vai ocupar a vaga deixada pelo Cebolinha. Então, esse aí é o provável time do Flamengo. Não deve fugir muito disso não, galera. É impressionante. O Flamengo consegue montar, mesmo com tantas ausências, um time muito forte, competitivo, e que é o favorito no Fla-Flu. O Flamengo é o favorito para vencer o Fluminense amanhã no Maracanã. Mas é grande clássico, né, gente? E quantas vezes nós vimos um time ser considerado o favorito, estar melhor e não vencer? Então, o Flamengo tem que entrar com a mesma disposição, com a mesma aplicação, com a mesma garra que tem demonstrado para superar tantas ausências, adversidades. Se fizer isso, ele tem uma grande chance de vencer. O Fluminense vem com uma formação que o Diniz está tentando encontrar novamente um bom caminho, numa crise terrível. É o lanterna do campeonato, chega muito tenso, muito nervoso para esse jogo. Então, se preparem. O Flamengo é favorito na teoria. Na prática, é uma outra história. Tem muita gente falando de goleada, lembrando do time, da recente goleada do Flamengo em cima do Vasco. O Fluminense não é o Vasco, né, gente? O time do Fluminense é bem superior ao time do Vasco. É um adversário de um outro nível. Está mal, muito mal. É o lanterna do campeonato? Sim. É o último colocado. Uma campanha pífia, bizarra. Mas tem um time de qualidade. Então, galera, eu acho que é um jogo que pode ser mais difícil do que muita gente imagina. A torcida do Flamengo está empolgada, e com razão, porque a sequência é muito boa. O Flamengo, em 3 jogos do Campeonato Brasileiro, com essa montanha de desfalques que tem, o Flamengo conseguiu grandes resultados. Venceu o Grêmio, venceu o Bahia, empatou com o Atlético Paranaense, conseguiu vitórias no último minuto, né, o que traz uma força mental, uma energia muito grande, uma confiança muito grande. Passa o recado para a galera, é um time que luta até o fim, com raça, amor e paixão. Mas, do outro lado, tem um tradicional adversário, que é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Recopa Sul-Americana, que é um bom time, que não é para estar na posição que está, e que vai dar tudo nesse jogo de amanhã. Porque se o Fluminense vencer o Flamengo amanhã, ele espanta a crise. O Fla-Flu tem esse poder. Então será um grande jogo amanhã no Maracanã. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, apesar do Flamengo estar com jogadores improvisados, né, o Léo Ortiz de volante, o Léo Pereira podendo jogar pela lateral esquerda, mas vale lembrar que o Flamengo já vem jogando assim algumas rodadas, pelo menos em 2 rodadas o Léo Pereira atuou como lateral esquerdo, e o Léo Ortiz há 3 rodadas joga como volante. Então eles já estão acostumados e adaptados a essa função. O Flamengo está dando realmente uma demonstração de força muito grande. Vamos falar agora do Fla-Flu desse domingo.
Pois é, antes de mais nada, cerca de 53 mil ingressos vendidos para Fluminense e Flamengo, mando de campo do Fluminense. Jogo no Maracanã nesse domingo, 4 horas da tarde. Não custa nada lembrar. Jogo do líder Flamengo contra o Lanterna Fluminense. Inclusive, o Fluminense amanheceu hoje uma crise danada. Torcedores foram à porta do CT, bateram nos carros, cobraram os jogadores. Segundo o jornalista Vitor Lessa, o carro do John Kennedy foi quebrado e o CT do Vasco, que é próximo, torcedores do Fluminense confundiram alguns jogadores, achando que era jogador do Fluminense, mas na verdade era jogador do Vasco. Quebraram o carro do jogador do Vasco também. Uma confusão danada lá na Barra, é onde fica localizado o CT, tanto do Fluminense quanto do Vasco. Eles são bem próximos. Um clima bem hostil, um clima bem pesado. Fernando Diniz balança e muito no cargo de treinador do Fluminense. Multa rescisória alta e 53 mil ingressos vendidos, mas o setor sul, que é destinado exclusivamente aos tricolores, não está esgotado. Ou seja, novamente, a torcida do Fluminense não comprou a ideia. Os demais setores estão esgotados. Óbvio, é a torcida do Flamengo indo em peso para esse duelo extremamente importante para o Flamengo. O Flamengo vive um grande momento, o Fluminense vive um péssimo momento. A torcida do Fluminense esse ano tem sido vergonha também. O próprio auxiliar do Diniz reclamou que o torcedor não vem comparecendo ao Maracanã nos jogos do Fluminense e, mais uma vez, o torcedor tricolor deixando a desejar. E nós apuramos o que o Diniz estava tramando fazer para tentar vencer o Flamengo nesse domingo. Pois é, ele vai mudar a escalação, vai surpreender na escalação, vai botar um jogador. Na verdade, ele vai tentar repetir a estratégia que o Bahia fez com o Flamengo na quinta-feira. Nós apuramos a escalação do Fluminense e divulgamos nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, @ViniCasagrande, e também no TikTok, @ViniCasagrande7. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos e Martinelli de volante atuando como zagueiro, Diogo Barbosa na lateral esquerda. Marcelo não será titular, ainda não tem informação se ele será relacionado, mas não vai começar jogando. Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires sendo titular, um jogador que é muito criticado pela torcida do Fluminense, e Ganso, esses 4 jogadores no meio de campo. E a dupla de ataque, John Kennedy e Cano. Qual é a ideia dele? Preencher ao máximo o meio de campo, mesmo sendo um meio de campo extremamente lento, mas ele quer preencher ao máximo o meio de campo, porque ele entende, o Diniz entende, que fazendo desse jeito, tal como o Bahia fez, pode levar vantagem em cima do Flamengo nas jogadas do meio. Essa é a estratégia dele, foi isso que ele conversou, inclusive, com os jogadores, mas nós apuramos e conseguimos descobrir o que ele estava pensando em fazer. E agora, a informação que eu tenho é que o Tite e sua comissão técnica, ao saberem da escalação do Fluminense, essa surpresa toda, já se reuniram para debater a estratégia para superar o Fluminense nesse domingo. E aí vocês vão me perguntar qual é o provável Flamengo. O Tite tem 2 dúvidas. Eu falo 2 dúvidas por quê? Porque na atividade de hoje ele esboçou um time e logo depois ele fez alterações. Ele começou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, depois ele colocou o Ayrton Lucas, Léo Ortiz começando como primeiro volante, depois ele colocou o Alan, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique na vaga do lesionado Cebolinha e Pedro. Lembrando que Cebolinha vai ficar aí pelo menos 2 semanas longe dos gramados, podendo chegar a 1 mês. Então o Bruno Henrique precisa correr contra o tempo para recuperar o bom futebol o mais rápido possível, porque ele será peça extremamente importante. Para esse jogo, terá concentração, os jogadores vão se apresentar ao técnico Tite lá no Ninho do Urubu na noite desse sábado, treinaram pela manhã, foram liberados durante o dia e na noite do sábado eles se reapresentam, terá concentração, um jogo extremamente importante, vão dormir no Ninho do Urubu e no domingo jogo normalmente, café da manhã, tudo certinho lá no Ninho do Urubu. A grande novidade do Flamengo na lista de relacionados será o atacante Carlinhos, que tem apenas 58 minutos disputados com a camisa do Flamengo, 45 minutos contra o Palmeiras, 13 minutos contra o Atlético Goianiense. Teve alguns problemas pessoais, como infelizmente o falecimento da mãe dele, teve problemas físicos e agora, depois de muito tempo, ele volta à lista de relacionados. Que dê tudo certo na vida do Carlinhos, um cara que eu já falei aqui milhões de vezes, tem uma história de vida linda, sensacional, mas eu creio que no Flamengo terá pouquíssimas oportunidades. Tá aí, galera, hoje tem Mengão, Fla-Flu, mando de campo do Fluminense,
E o Flamengo vai com tudo em busca da vitória de mais 3 pontos, quem sabe, né, se manter na liderança do Brasileirão. Ontem o Botafogo tropeçou, o Flamengo é o líder, né, se manteve aí na liderança e hoje vencendo vai seguir no topo, na liderança. Tem um jogo complicado contra o Fluminense, clássico. O Fluminense chega muito pressionado, mas o Flamengo chega como favorito para esse jogo de hoje, né? Um jogo que, na minha opinião, não vai ser... Acredito que o Flamengo não vai ter vida fácil, principalmente pela questão ali do Fluminense chegar muito pressionado, os torcedores, né, do Fluminense protestando, pedindo uma mudança ali para os jogadores do Fluminense, mudança de atitude. Então, acredito que o time deles vai vir para cima em busca de, quem sabe, a vitória, mas o Flamengo chega muito preparado e tem tudo para fazer uma boa partida hoje no Maracanã, né? Vamos aguardar esse jogo de logo mais. Acredito sim que dá para vencer. O Flamengo está muito desfalcado, mas vem mostrando nessas últimas partidas e jogando um bom futebol, conquistando vitórias importantes. É o líder do Brasileiro. Vamos aguardar nesse jogo de logo mais. Aproveita e já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo. Está confiante? Acredita que o Flamengo vai fazer mais um bom jogo hoje, conquistar a vitória, os 3 pontos? Comenta aqui abaixo. Se inscreve também, ativa o sino das notificações. Vou estar trazendo vídeos do pré-jogo, no pós-jogo, quem sabe no pós-jogo com uma grande vitória do Mengão contra o Fluminense. Comenta aqui abaixo o seu palpite, valeu e até a próxima, galera.